Fala, gente boa, você que está acompanhando a série Malaquias, o último mensageiro. Hoje nós vamos falar sobre infidelidade conjugal. É o tema que o Senhor decidiu colocar à mesa e chamar para o tribunal a nação de Israel porque estava abandonando a mulher da sua mocidade. Por isso, nós vamos bater um papo sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu gostei, que isso ajuda muito. E nós vamos falar agora sobre a infidelidade conjugal da nação de Israel. Que o Senhor Jesus te abençoe. Malaquias capítulo de número 2, a palavra do Senhor nos diz assim no verso 14: E perguntais, por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém sejais infiel com a mulher da tua mocidade. Malaquias ele é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, seu nome significa meu mensageiro. É a última tentativa de Deus de trazer o povo para perto de si. Agora, esse mesmo Malaquias está condenando algo que estava comum da nação de Israel. Os homens abandonarem as suas esposas para se casarem com outras mulheres. O que é mais interessante nisso aqui tudo é porque Deus decide colocar no banco dos réus a nação por causa desse assunto. Malaquias é um livro tão rico, tão profundo. Nós estamos vendo aqui Deus tratando de um assunto muito sério, o matrimônio. E quando nós olhamos para esse texto aqui, Deus decide colocar isso aqui no banco dos réus, a nação no banco dos réus para falar sobre esse assunto, porque esse assunto é de suma importância. Nós estamos vivendo esses dias onde o casamento tem sido trocado e substituído. Quando não me agrada, eu abro mão e tento começar de novo. O que estava acontecendo com a nação de Israel era essa mesma coisa. Os homens da nação de Israel, eles estavam encantados com a beleza da mulher heteia, a cananeia, e ele estava abandonando as suas esposas para poder se casar com essas mulheres que não professavam a mesma fé no nome do Deus vivo. E é isso que Deus está condenando, porque eles não estavam só abrindo mão do casamento, não estavam abrindo mão da mulher da mocidade apenas, eles estavam abrindo mão dos costumes de uma ordem expressa dada pelo Senhor. Deus vai até o povo para dizer, no verso 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança de ti com a mulher de tua mocidade. Deus foi testemunha com aquela nação. Aquela nação não tinha nada o que falar, porque Deus estava lá. E Deus está em todo casamento, o Senhor está presente. Os olhos do Senhor estão voltados para uma cerimônia de casamento. Quando nós olhamos esse texto, Deus dá tanta importância, que Ele leva esse assunto para o banco dos réus para dizer, eu estava lá, eu vi, eu fui testemunha da aliança. Por isso nós precisamos pensar 2, 3, 4, até 5 vezes. Nós vamos pensar em nos separar. Nós vamos tirar algumas lições bem práticas que nós podemos aplicar para a nossa vida. A primeira delas é a extrema preocupação de Deus com a identidade e a pureza do seu povo. O verso de número 15 diz, ele, referido a Deus, buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos e que ninguém sejais infiel com a mulher da tua mocidade. A preocupação de Deus era uma. Como é que vai dar continuidade se esses homens abandonarem as mulheres que professam os costumes, ou professam o nome do Senhor para se casar com heteias, cananeias, abandonando assim a identidade que o Senhor havia dado para aquele povo? Não é surpresa para ninguém que o número de divórcios está aumentando e numa escala cada vez maior. Nessa pandemia, então, o número de divórcios aumentou ainda muito mais. E olhando para isso, eu sou tentado a dizer, o novo Malaquias deveria se levantar, uma nova geração deveria se levantar de profetas que pudessem profetizar em nome do Senhor, dizendo, Deus foi testemunha da aliança entre ti e a mulher de tua mocidade. Nós olhamos o que Deus estava falando para aquela nação. Não abra mão da promessa, não abra mão daquilo que eu dei para você, não abra mão de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, não abra mão de nada disso, para poder aproveitar as belezas passageiras daquelas que têm um rostinho bonito, daqueles que têm um rostinho bonito, que aparecem para você todos os dias. Gênesis capítulo 25, verso 33, nós olhamos o que aconteceu, que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura, ele vendeu, ele abriu mão do seu direito de primogenitura para o seu irmão. Para ele aquilo não era importante, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha.
Sabe o que é mais interessante olhando para isso? Tem muita gente que é assim, que ele troca promessa por oportunidade, que ele troca princípios por oportunidades. Esaú foi um homem desse, que abriu mão de um direito dele, e depois o escritor aos Hebreus vai dizer que ele mesmo com lágrimas, com muitos rogos, não conseguiu comprar de volta. O que Deus estava olhando e dizendo para aquela nação? Promessa de Deus, ela é muito maior do que oportunidades. Quem é guiado por oportunidades, ele vai ficar pulando de galho em galho, ela vai ficar pulando de galho em galho, porque oportunidades vêm e vão para nós o tempo inteiro, mas promessa não. E quando eu entendo que eu sou guiado por promessas e não por oportunidades, eu entendo que a minha promessa não fica velha, eu entendo que a minha promessa não fica gorda, eu entendo que a minha promessa não fica careca, eu entendo que a minha promessa não se perde, não tem prazo de validade. E agora eu passo a bola para você que está me assistindo, você é guiado por promessas ou você é guiado por oportunidades? Outra vez eu digo e repito, Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher de tua mocidade, com o homem de tua mocidade. Deus está preocupado. Deus até hoje está preocupado com a identidade, pureza e propósito do seu povo. E a segunda lição que nós podemos tirar aqui é a seriedade que Deus olha para a família. O verso de número 16 diz: porque o Senhor odeia o repúdio. Cuide de vós mesmo, que não sejais infiéis, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o único texto que você vai ver Deus falar que Ele odeia o divórcio, Ele odeia o repúdio. Os homens estavam se divorciando para poder entrar em novos caprichos, entrar em novos desejos, entrar em novos relacionamentos, e relacionamentos que não estavam firmados no Senhor, coisíssima nenhuma. Eu vejo o que Deus está querendo de nós esses dias. A seriedade. Família é algo muito sério. Casamento é algo muito sério. Quando nós olhamos o retrato da nossa sociedade, nós estamos vendo tanta gente abrindo mão de família. Eu posso dizer para você de carteirinha que numa separação entre os pais, quem mais sofre são os filhos. Eu sou filho de pai separado, eu sei o quanto sofre ser filho de pai separado. Por isso, pense 2, 3, 10 vezes antes de tomar uma decisão de uma separação. Lembre que Deus foi testemunha da aliança entre ti e a mulher de tua mocidade. E o mais impressionante disso tudo é lembrar de Gênesis capítulo 38, verso de número 9, que conta a história de Onã. Onã foi um homem a qual, toda vez que ele ia cumprir a lei do levirato, que ele ia possuir a mulher do seu falecido irmão, ele deixava o sêmen cair no chão. Assim, ele trouxe para si a ira de Deus. E Deus então fulminou Onã. Nós estamos vendo isso nesses dias, uma geração de Onã, uma geração que quer os prazeres de uma noite, mas ele não quer a responsabilidade do dia seguinte. Família, casamento não é só sexo. Família, casamento não é só beijos e abraços. Família e casamento têm suas lutas e seus embates, mas nós podemos crer nisso tudo, que Deus continua testemunha. E se Ele continua testemunha, Ele continua também presente. Jesus principiou os seus milagres em Caná na Galileia num casamento, começou ali. Há quem diz, e eu gosto da tese que eu ouvi certa vez, que Jesus principiou seus milagres num casamento, porque o casamento é o lugar onde mais se precisa de milagres da parte do Senhor. Eu me lembrei logo no início do meu ministério pastoral, meu primeiro para segundo ano de ministério pastoral, eu me lembro de uma moça que se converteu ao Senhor Jesus e pouco tempo depois, ela, naquela solidão, ela então conheceu um rapaz na igreja. Só que o rapaz ele estava bem novinho na fé, ele estava bem chegando mesmo na fé. Um belo dia eles dois chegaram para mim com um par de aliança e falou: pastor, está aqui, nós queremos que você ore para essas alianças, nós vamos começar um relacionamento. Eu então tentei aconselhar e falei: vocês estão apenas engatinhando na fé, vocês estão começando na fé, não façam isso. Reserve tempo para estar com o Senhor. Eu me lembro até hoje da resposta deles, foi: pastor, nós não viemos pedir conselho, nós viemos pedir uma oração, porque nós já conversamos com os nossos pais e os nossos pais já deixaram a gente namorar, nós vamos namorar. Sabe, aquele dia me deu uma dor no coração muito grande, me deu um aperto no coração muito grande, porque eu vi ali um princípio de imaturidade muito grande. E quando eu vi aquela situação, eu fiquei pensando comigo, o que seria daquele casamento? O que seria se eles viessem formar uma família? E não deu outra. Eles então começaram ali
a namorar, e daí ela engravidou antes do casamento, aí tiveram que se casar mesmo sem estar preparados. E o que mais me entristece o coração foi ver o que acarretou depois. Eles apostataram da fé, eles se separaram, e me dói passar hoje pela rua e vê-los divorciados, longe de Jesus e com um filho para poder criar. Sabe de uma coisa, eu fiquei pensando, se eles tivessem esperado um pouquinho mais, talvez não seria um sinal de Deus, para que Deus pudesse revelar qual era a vontade de Deus para eles? Será que era o momento mesmo de principiar ali um relacionamento? Será que era o momento certo? Existem momentos para nós avançarmos, mas existem momentos também para nós podermos parar e esperar a direção do Senhor. Existem momentos porque Deus leva muito a sério a família. Família é algo muito sério, casamento é algo muito sério. Por isso eu quero encorajar você a continuar crendo no seu casamento, continuar crendo na sua família, continuar crendo na provisão de Deus no seu lar. Não esqueça daquilo que Deus prometeu para a sua família. Deus tem promessas magníficas para a sua família, mas continue firmado no Senhor, continue amando o Senhor, continue devotando sua vida ao Senhor e servindo ao Senhor juntos. Busque a Deus juntos. E não esqueça de sempre tomar conselho com alguém. Peça ajuda também. Não é feio pedir ajuda. E aqui eu quero pedir a você, envie esse link para alguém que está precisando muito ouvir uma palavra dessa, para não desistir do casamento, não desistir da família, não desistir da aliança que Deus fez com ele. Que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus.